Fala galera, boa noite, tudo bem? O que é o princípio da seleção de casos no processo penal? Vamos trazer para o lado do futebol, um esporte bastante desenvolvido no Brasil. O que o técnico faz? Ele seleciona os jogadores que irão compor o elenco, a seleção, para representar o Brasil mundo afora. Ou seja, a seleção de casos nada mais é que uma escolha de determinados objetos. Pergunto aos senhores, trazendo essa ideia de seleção, de escolha para o processo penal, o que seria essa escolha de casos, portanto, professor? Bem, em se tratando de ação penal pública, pessoal, o Ministério Público, ele não pode ter uma escolha se processa ou não. Havendo elementos que demonstrem materialidade, indícios de autoria, ou seja, a justa causa do processo penal, o Ministério Público é obrigado a oferecer a ação penal. Por outro lado, pessoal, tratando-se de uma ação penal privada, aquela da vítima, onde há o querelante, ele pode sim decidir se processa ou não. Trata-se nesse caso aqui de uma discricionariedade, pessoal. É o princípio da oportunidade ou conveniência. Atenção a uma coisa, iniciado o processo, o Ministério Público não pode dele desistir, ou seja, é o princípio da obrigatoriedade, aplica-se no âmbito antes de iniciar o processo. A partir do momento que inicia o processo, é indisponibilidade o princípio a ser aplicado. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Por outro lado, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, o ofendido pode sim desistir, da mesma forma que se ele nem quisesse ter começado, ele poderia tê-lo feito. Porém, atenção, antes do início do processo, o ofendido realmente ele não precisa dar início, é discricionário, é uma oportunidade e conveniência. Mas na sua prova, pessoal, se já estiver rolando o processo, pessoal, o caso a ser aplicado não é o princípio da oportunidade e conveniência, mas sim o princípio da disponibilidade. E você tem que ter atenção a um caso, pessoal, a um caso. Preste bastante atenção. Se o ofendido não oferece a representação devida para um crime que seja condicionado à representação. Nesse caso, pessoal, vai haver a decadência, extinção da punibilidade. Cuidado, porém, que em se tratando de crime de ação penal pública, por exemplo, uma ação penal privada subsidiária da pública, a famosa ação penal acidentalmente privada, ação penal supletiva, nesse caso, se o indivíduo permanecer inerte no prazo de 6 meses, de quando descobrir quem é o autor do crime, volta-se a oportunidade para o Ministério Público. Portanto, nesse caso, a decadência não vai gerar o efeito de extinção da punibilidade. Não é por outro motivo que ela é chamada de decadência imprópria. Mas atenção, esse prazo de 6 meses que o ofendido tem para intentar uma ação penal privada subsidiária da pública não impede que no mesmo prazo o promotor de justiça também o faça. A diferença é que passados 6 meses só o promotor pode oferecer, tá legal? E uma coisa interessante também nessa seletividade de casos, a gente falou aqui no início que o membro do Ministério Público, ele não pode escolher se vai processar ou não. Presentes os pressupostos, materialidade, indício de autoria, a justa causa do processo penal, ele é obrigado a ofertar a exordial acusatória. Porém, há uma exceção que a doutrina passa a chamar de discricionariedade regrada, pessoal. É a obrigatoriedade mitigada. Em alguns casos, o Ministério Público pode sim deixar de oferecer denúncia. Um dos casos mais recentes que a gente pode citar é o famoso ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que vinha tratado na Resolução 181 do CNMP e agora tem previsão expressa no artigo 28A da nossa Lei Penal Adjetiva, do nosso Código de Processo Penal. Uma atenção que o aluno Juninho sempre comete, qual? Quando lhe pergunta um exemplo de obrigatoriedade mitigada, ele cita o sursis processual. Cuidado, o princípio da obrigatoriedade,
ele vem antes de iniciar a ação penal. A partir do momento que se inicia, você não mais está tratando do princípio da obrigatoriedade, e sim do princípio da indisponibilidade. E o sursis processual é: o juiz recebe a denúncia e suspende o processo. O próprio nome está dizendo, suspensão condicional do processo. Não é suspensão condicional do inquérito, não é suspensão condicional da fase investigativa. É suspensão condicional do processo. Portanto, já existe processo. O juiz recebe a denúncia e suspende o processo. A exceção, portanto, nesse caso, é referente ao princípio da indisponibilidade e não da obrigatoriedade. Tá legal? Então seria uma indisponibilidade mitigada. Meus amigos, muito obrigado por ter participado do nosso canal. Curta, comenta, divulgue e vamos nessa. Muito mais notícias surgirão nesse nosso canal. Um grande abraço, tchau, tchau.